Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Abra sua Bíblia aí na sua casa, aqui também no templo, e vejamos o que Deus tem para nós nesta noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, não vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a tudo que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Amém, queridos? O tema que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite é o seguinte: esperança para resgatar o ânimo. Vamos repetir? Esperança para resgatar o ânimo. A palavra ânimo no dicionário é excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa, ou seja, a palavra ânimo quer dizer coragem, até porque no latim a palavra animus significa alma, mente, coragem, atitude de coragem diante de situações difíceis. Meus queridos irmãos, há dias que nós acordamos, não estamos de bom humor, não queremos muita brincadeira, nos quais a vida tem se tornado difícil, o dia anterior foi complicado, você acorda pensando naquilo e o seu dia passa a ser um dia extremamente complicado. Às vezes nós acordamos com o sentimento de que nós temos que engolir a vida e engolir o mundo, mas nem sempre é assim. Nós passamos por dias cinzentos, é certo que também passamos por dia em que o sol brilha sobre nós, passamos dias que parecem que a energia se vai ou se esvai, parece que a vida se torna difícil, e nós passamos por um processo de baixo estado de ânimo, há um desconforto na nossa vida, por várias razões. A nossa vida nem sempre é confortável, a nossa vida nem sempre é fácil, e aprender diante dos dias desanimadores é fundamental, já que todos os sentimentos e pensamentos e emoções passam também por tempos desanimadores, por tempos difíceis. E quando nós gerimos nossos pensamentos, nossas emoções em tempos difíceis, nós podemos resgatar, a partir da esperança que temos em Cristo Jesus, o ânimo, partindo da base que todos os dias não são extraordinários, que todos os dias não são bons, de que todas as nossas emoções não estão equilibradas sempre, de que nós precisamos aprender no nosso dia a dia, na nossa vida, como viver desafios como estes que nós estamos enfrentando. Nós temos que entender uma coisa, que é importante em tempos de pandemia, de coronavírus, em tempos em que as situações são adversas, é importante você olhar para Deus. É importante, para manter o ânimo, olhar para Deus, mas ter perseverança, cuidar da saúde, manter o bom estado da saúde física e da saúde emocional. Quando você mantém o ânimo, você elimina o estresse, a depressão, a ansiedade da sua vida. Você passa a incentivar os relacionamentos, você se sente feliz, você promove no seu ambiente um bem-estar.
Então, manter um ânimo é extremamente fundamental para a nossa vida. E quando o ânimo está indo embora, é importante que venhamos a resgatar este ânimo na nossa alma. Um autor chamado Marco Aurélio, ele disse que a felicidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Para mudar o ânimo, para ter um ânimo extraordinário, uma vida maravilhosa que Deus quer que tenhamos, é necessário mudar, modificar os nossos pensamentos. Pensar nas coisas de Deus, pensar em boas notícias, pensar naquilo que é do alto, pensar que o céu não está em crise, pensar que o céu não está em desespero, que Deus controla todas as coisas. A partir desses pensamentos, a gente consegue colocar a nossa vida em ordem, especialmente a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. Anne Frank, que é lida por muitos adolescentes e jovens, disse o seguinte: eu não penso em todas as desgraças, mas em toda a beleza que ainda permanece. Meus irmãos, quando nós focamos em más notícias, nós perdemos o ânimo. Quando nós focamos naquilo que é ruim, o ânimo sai da nossa existência. Quando nós assistimos demais televisão, entramos na internet, ficamos focados nas mortes, nos acontecimentos ruins, de que algo ruim vai acontecer na nossa vida, geralmente há uma desgraça que acontece especialmente nas nossas emoções. Mas esta autora, a Bíblia Sagrada, nosso Senhor Jesus, diz que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor Jesus então falou: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Anne Frank disse: mas em toda a beleza que ainda permanece. Comece a observar no mundo ao seu redor, de que tudo ainda não está um caos, de que a vida não é uma desgraça, de que Deus continua no trono, de que ao lado do trono de Deus está Jesus, à direita de Deus. Eles estão controlando o mundo, governando todas as coisas. O céu não está em desespero, eles estão controlando tudo. Portanto, é necessário que você mantenha o ânimo em tempos extremamente difíceis. É bom nesses dias você cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, das suas emoções. William James diz que a grande descoberta da sua vida e da sua geração é que os seres humanos podem mudar suas vidas mudando suas atitudes mentais. O que você se alimenta em seus pensamentos, o que você lê, o que você enxerga, o que você alimenta na sua alma, vai mudar a sua vida ou não, vai piorar o seu ânimo ou não, vai lhe tornar uma pessoa para baixo ou não. Portanto, nesses dias, o convite que eu faço e que venho insistindo é que você deve escolher a esperança que é Cristo, deve escolher pensar nas coisas boas. As pessoas muitas vezes estão focadas em coisas ruins, as pessoas muitas vezes estão focadas no passado, as pessoas muitas vezes estão focadas nos erros, as pessoas muitas vezes estão focadas nas ofensas, nos pecados, nos dilemas. O apóstolo Paulo nos convida a nós olharmos para frente, a esquecer aquilo que ficou para trás, porque somos novas criaturas, e para avançarmos para aquilo que está diante de nós. Se ficarmos sempre olhando pelas lentes do retrovisor, presos no passado, nós não sairemos do lugar, nós não avançamos. Precisamos nos desvencilhar do passado, mas nesses dias nós precisamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que gera ânimo e esperança em nós, e perceber que a partir dele nós podemos olhar a vida
com outros olhos, nós podemos ver beleza, nós podemos entender que Deus está no comando de todas as coisas. Quando nós olhamos para o passado e focamos em notícias ruins, há pesos que nos prendem no chão, há amarras emocionais que nos impedem de caminhar vitoriosamente, há pendências na nossa alma que adoecem, que tiram-nos o entusiasmo para viver. Portanto, não permita que a sua alegria nesses dias seja roubada, que o seu ânimo seja destruído. Não coloque os seus pés, o seu caminho, os seus pensamentos, o seu coração, a sua alma, não coloque no laço do ressentimento. Não entregue a sua mente às perturbações. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora, resolver em perdão, em graça, em amor, aquilo que está ao seu redor. Não terceirize os seus sentimentos. Mantenha-se focado em Deus que o chamou para fazer e realizar infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Portanto, esse texto de Pedro é lindo e nos ajuda a resgatar o ânimo em tempos de desesperança. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, e hoje são apenas duas, versículo 14 nos ensina algo extraordinário. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são abençoados. Todos nós somos abençoados. Pedro estava falando a cristãos que estavam sendo perseguidos, cristãos que estavam sendo mortos, uma igreja que estava dispersa no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Ela estava espalhada pelo mundo, passando por aflições profundas. E Pedro é usado pelo Espírito Santo a instruir esses irmãos em sofrimento. E disse: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, por causa do evangelho pregado, vocês são abençoados e sereis abençoados pelo Senhor. E em sendo abençoado pelo Senhor, tenha consciência de uma coisa, e aqui está a primeira lição: não entre em pânico e não se preocupe. Há muitas pessoas, parece que está vivendo num filme de terror. Há pessoas que são, neste tempo, verdadeiros zumbis. Estão em pânico, em terror, preocupadas, ansiosas, deprimidas, angustiadas, desesperadas. Nós temos uma esperança que é Cristo. Nós temos uma esperança que está na palavra. A igreja tem a mensagem de Cristo, a esperança para o mundo. Nós temos a Cristo em nosso coração e por isso nós somos abençoados. Mesmo que venhamos a passar por algumas dores, por alguns sofrimentos, por alguns lamentos e lutos na vida, a Bíblia nos convida neste tempo a sermos felizes. Nós somos abençoados por Deus. Considere-se uma pessoa abençoada. Não entre em pânico. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida. E esse texto é muito claro. O versículo diz que no meio do sofrimento nós somos abençoados. Mas o texto continua dizendo: não temais. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Outras versões: nem vos turbeis, ou vos preocupeis. Não há motivo para isso. Esse texto é tão claro que você não precisa entender do grego, você não precisa ler em várias versões. Você interpreta esse texto facilmente. Deus está nos dizendo pela boca de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: não entre em pânico e não se preocupe. Às vezes nós temos reações assim de pânico e preocupação. Contudo, observe a palavra de Deus, o que ele diz.
Não temais, não tenha medo. A palavra medo no original é phobos, do qual se deriva a palavra fobia, medo. Há pessoas que têm medo de diversas coisas. Tem medo de sapo, tem medo de cachorro, tem medo de cobra, tem medo de viajar de avião, tem medo de altura, tem medo de entrar no ônibus, tem medo de participar de um ambiente onde haverá uma convivência, tem medo do convívio social. E nesse isolamento social em que nós estamos vivendo, as pessoas estão trancadas dentro de casa. É necessário aquelas que estão numa espécie de risco, ficarem mesmo dentro de casa, se proteger. Mas nada deve abater o nosso coração e gerar medo na nossa alma. Por quê? Porque o medo nos paralisa, nos destrói. Então o pânico, o medo, deve bater em retirada na nossa vida, deve fugir do nosso coração, porque o nosso coração se enche de ânimo em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos bom ânimo, nós temos alegria, nós temos felicidade em Cristo Jesus, apesar de sofrermos, apesar de alguns momentos entrarmos em depressão, apesar de alguns momentos ficarmos com terror ou pânico em nosso coração, preocupados, ansiosos. Mas eu quero te dizer, tire esse medo, este pânico da sua vida, não entre em pânico, porque nós passaremos por esta tempestade em nome de Jesus. Depois que ele disse não tem mais, as suas ameaças, quais eram as ameaças? O império estava dizendo que iria prender e matar os cristãos, e fizeram muito isso. Até hoje, em países fechados, em países comunistas, cristãos estão sendo mortos. Nos dias de hoje, oprimidos, igrejas estão sendo destruídas. Há país no século 21 que proíbe um culto online, que proíbe o culto nas casas, que proíbe um culto no templo. Nós temos toda esta liberdade, mas os cristãos estavam com medo porque estavam sofrendo de alguma maneira a perseguição, estavam vivendo na dispersão, estavam longe do templo, longe dos irmãos, longe da igreja, longe do convívio com aqueles que amavam, que era a sua família. Por isso havia um certo temor, um certo pânico, um certo medo. E Pedro está olhando para ele e disse: não temais, como diz a nós também. Mas o texto continua: e não, nem vos alarmeis. Outras versões diz o seguinte: não vos turbeis, não fiqueis preocupados. Depois que ele disse para não ter medo, ele disse: não se preocupe. A palavra turbar em grego é estar agitado, inquieto, ter uma sensação de agitação interna, uma sensação de perturbação, de pânico, de preocupação excessiva. Você se lembra do que disse Jesus em João capítulo 14, versículo 1? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-la teria dito: vou preparar lugar para vocês. O que Jesus está expressando é: não fiquem preocupados, não se turbem em vossos corações, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos. Entregue os seus problemas para Deus, entregue a sua vida para Ele. A nossa vida pertence a Ele. O pó foi de onde nós nascemos e ao pó nós voltaremos. Nós somos do barro, não somos deste mundo, nós voltaremos para Deus. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, porque a preocupação não resolve absolutamente nada. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Não é o Senhor que alimenta
as aves do céu, diz a palavra de Deus. Portanto, por que há tanta preocupação, perturbação, ansiedade no coração do povo de Deus e também no nosso coração? O conselho de Pedro para nós é: mesmo que o desânimo tente bater à sua porta, mesmo que você esteja vivendo tentações, privações e provações, você pode ser feliz e você pode ter paz de espírito no meio de uma guerra. Certa feita tentaram expressar através de uma pintura, diversos pintores estavam num concurso, e aquele que era a mesa de júri estava ali observando. Algumas pessoas apresentavam umas nuvens, disse: olha, o sentimento de paz pode ser apresentado através das nuvens, o sentimento de paz pode ser apresentado através do sol, o sentimento de paz pode ser apresentado através dos oceanos, dos pássaros. Mas o que ganhou o concurso naqueles dias foi justamente um homem que fez um quadro de um pássaro no meio de uma grande tempestade, e ali estava também o seu ninho, os seus filhotes. A nossa vida, a gente tem tempestades, tem lutas, mas a gente pode ter paz de espírito, a gente pode ter felicidade quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós vivemos profundamente para Ele, nós podemos ser felizes e ter paz de espírito. Portanto, nesses dias, o que o texto está nos convocando é: fique livre do medo, do pânico, da preocupação, porque Deus está do nosso lado. Todos nós passamos por isso. Os nossos dias são tempestuosos, difíceis. A angústia tenta nos abater. Tudo parece piorar ao nosso redor. O número de mortes aumenta, as pessoas se desesperam, mas quando tudo vai de mal a pior, ainda tem esperança em Jesus. É extremamente possível nesses dias se alimentar de esperança e ter ânimo. Portanto, levante-se, tenha ânimo. O capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão estava sentado, deprimido, angustiado, preocupado, ansioso, porque o seu primo Ló havia saído da sua presença. Eles dividiram os bens, cada um foi para um canto, eles tiveram uma espécie de discussão. Abraão estava muito deprimido: o que vai ser da minha vida daqui para frente? Deus o convoca a olhar para o céu, a contar as estrelas, a erguer os olhos. Portanto, da mesma forma, Deus nos convoca a ter ânimo, a levantar os nossos olhos e ver que no horizonte, no alto, na sua frente, ainda há esperança. Quando o povo de Israel foi levado cativo, Deus encontra o profeta Ezequiel prostrado no rio Quedar, deprimido, angustiado, e Deus então lhe dá uma palavra de ordem: fica de pé, homem de Deus, e eu falarei contigo. Meus irmãos, Deus está nos convocando a ficarmos em pé, Deus está nos convocando a termos ânimo. Creio que muita gente de Deus, muitas pessoas nesses dias estão desanimadas. Nós não estamos imunes a isto, mas saiba que Deus está atento. Você não está só. A dor vai passar, o ânimo vai chegar, as cavernas serão destruídas, você sairá delas em nome de Jesus. Põe-te em pé, levante-se, olhe adiante. Deus nunca perdeu uma batalha, Ele venceu a morte. Jesus Cristo, o nosso Senhor, está com você para a glória de Deus Pai. Portanto, tenha ânimo e não se preocupe. Segundo lugar, reconheça a Cristo como Senhor, mesmo nessa situação. O texto diz, versículo 15, antes
reverenciai a Cristo como Senhor no vosso coração. Reverenciai, outras versões, santificai, reconheça a Cristo como Senhor em seu coração. A gente não costuma prestar atenção nessa primeira parte do versículo 15, porque sempre o que vem à nossa memória é a segunda parte que diz: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Mas se nós nos voltarmos para a primeira parte do verso, o texto está dizendo: reverenciai, santificai, reconheça a Cristo como Senhor no seu coração. Isso quer dizer e nos revela o seguinte: vocês, os cristãos do primeiro século, estão sendo perseguidos, alguns serão mortos, alguns humilhados e apedrejados, mas uma coisa é certa: há um Deus que mesmo diante de tudo isso, não perde o controle. Reverenciai o Senhor em vosso coração. Ele é Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Esta pandemia toda revela-nos uma coisa: nós somos seres humanos, pequenos, limitados, erramos, somos pecadores, dependemos de Deus, precisamos melhorar o nosso relacionamento interpessoal. Mas devemos saber de uma coisa: Deus está no controle de todas as circunstâncias. Os céus não estão em crise. Por mais que esta circunstância seja ruim, você precisa neste tempo reconhecer uma coisa: Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa orar e reconhecer a Cristo, que Ele tem o senhorio, que Ele tem o governo, que Ele tem o controle, que Ele dirige a humanidade. As pessoas perguntam: onde está Deus em tudo isso? Deus está agindo por meio da igreja. Deus está abraçando as pessoas, levando alimento para as pessoas através da igreja. Deus está abençoando o mundo e cuidando do mundo de maneira tão extraordinária que muitos, mas muitas pessoas se voltarão para Cristo nesses dias. Ele é Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e de maneira soberana. Um bom exemplo de alguém que santificou a Cristo como Senhor em seu coração foi Estevão. Ele defendeu Jesus com profundidade diante do sinédrio judaico. Ele viveu uma vida intensa no Evangelho. Muitos, ouvindo a explicação da palavra a partir de Estevão, especialmente os religiosos, ficaram furiosos, enfurecidos. Mas a reação de Estevão é um negócio de crente, é um negócio de cristão, de gente que está cheio de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículos 55 a 56. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Jesus e de Deus, e Jesus que estava sentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo nos céus, e os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. No meio de um processo difícil, defendendo o Evangelho, a religião enfurecida contra ele, o que aconteceu? Ele teve uma visão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele colocou os olhos fixos no céu. Ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós nos aproximamos da graça de Jesus. São nos momentos difíceis que muitas vezes os seres humanos, soberbos, egoístas,
Seres humanos que se afastam de Deus, se aproximam de Deus. Não tem nada errado nisso. O errado é quando tudo estiver bem, você sair da presença de Deus. Estevão, no momento mais difícil da sua vida, perto de ser morto, o que ele fez? Ele viu a glória de Deus, a presença de Jesus. Ele fixou seus olhos não nas circunstâncias, nos seus algozes, naqueles que estavam enfurecidos para matá-lo, para destruí-lo, mas ele focou seus olhos no céu. Eu te convido nesses dias a focar a sua vida nas coisas que são do alto. Estevão não ficou focado nas suas circunstâncias. Ele não ficou focado e nem ouvindo o que as pessoas diziam a respeito dele. A Bíblia diz que pegaram Estevão, colocaram para fora da cidade, apedrejaram ele com violência até a morte. Mas antes da morte, quando Estevão estava provavelmente no seu último suspiro, a Bíblia diz que então ele expressou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes os pecados. Meus irmãos, só um crente de verdade faz isso. Só alguém que está cheio do Espírito Santo no momento da sua morte, sendo apedrejado pelos inimigos do Evangelho de Deus, faz isto. Só quem está cheio da graça é capaz de perdoar. Só quem está cheio da graça é capaz de refazer a sua vida, as suas emoções, e não cobrar de Deus vingança sobre aqueles que estão ao redor. Estevão fez isso. No momento em que ele poderia dizer: Deus, agora é hora do Senhor mandar fogo, destruir esses miseráveis, esses que não creem no Senhor. A Bíblia diz, no seu último suspiro, ele se ajoelha e diz: Senhor, recebe o meu espírito, mas não somente isso, perdoa os pecados desses pobres que não sabem o que fazem, não lhes imputes este pecado. Ele aprendeu com Jesus. Nosso Senhor foi açoitado, humilhado e perto da morte. Quando já estava lhe faltando vida, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, o que vai fazer diferença é se você não guarda rancor, ressentimento, se você tem amor e perdão para dar a todos que estão ao seu redor. E como isso é difícil. Como isso é difícil. Estevão não merecia a fúria dos seus inimigos. Estevão não merecia a morte, mas Estevão não poderia morrer amargurado. Há muita gente que na hora da morte fica desesperado, porque brigou com familiares, brigou com vizinhos, brigou com irmãos, deixou um rastro de confusão. E na hora da morte, o que é que ele se lembra? Dos relacionamentos quebrados. E às vezes até um impedimento para a pessoa morrer. É tanto que alguns no final da sua vida dizem assim: por favor, chama fulano. E quando chama fulano, que conversa com fulano, que há perdão, que há graça, aquela pessoa vem a falecer em paz. Mas tem gente que morre sem esta paz. É tão lindo ver a morte de um cristão, porque um cristão de verdade, quando morre, o seu rosto expressa felicidade, alegria, o seu rosto está em paz. Mas alguém que é rancoroso, que não perdoa, que não tem o amor de Cristo, quando morre a gente percebe também.
o seu rosto está desfigurado, descaracterizado. Não tem o brilho de Cristo, a paz de Cristo, a felicidade de Cristo, a alegria de Cristo. É sobre isso que Pedro está tentando nos ensinar na sua carta. O Evangelho precisa encarnar na nossa vida e nas nossas atitudes. E isto só é possível a partir desse passo: reconhecer a Cristo como Senhor em seu coração, reverenciá-lo, santificá-lo. E quando os algozes, os seus inimigos, olharem para você, o que verá é o brilho de Cristo na sua vida e no seu coração. Será que quando você, daqui para frente, enfrentar os desafios dos próximos anos, você vai viver com graça, com amor, com ódio? Ou você vai viver ressentido, amargurado, sem perdão, sem graça? Vai viver uma vida totalmente afastada de Deus. Como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, precisamos aprender uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E você precisa, no meio dessa situação difícil, reconhecer a Cristo como Senhor. Tenha certeza, quando você reconhece a Cristo como Senhor e vive conforme a palavra de Deus em obediência, você não viverá sem esperança nesses dias. As promessas de Deus são lindas. A Bíblia diz em Isaías 55, 8 e 9. Vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O profeta Isaías disse que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. É você quem decide. Quando você reverencia, tem a Cristo como Senhor da sua vida, você está escolhendo andar pelo caminho de Deus e pelos pensamentos de Deus. Os conselhos do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, 14 e 15, nos ajuda a compreender que todos nós em Cristo somos abençoados, não seremos, já somos. Portanto, não entre em pânico, fique preocupado, mas reconheça a Cristo como Senhor da sua vida e seja feliz. De Jesus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pelas pessoas que nos acompanharam pela internet, há pessoas aqui do Brasil, mas também há pessoas que estão na Espanha. José Newton está na Espanha acompanhando o culto, Deus abençoe sua vida. Pessoas de outras cidades, Conceição do Coité, Feira de Santana, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, participando conosco desta celebração. Você que está aqui nessa noite, o nosso muito obrigado, Deus abençoe. Na quarta-feira, às 19h30, estaremos juntos, reunidos aqui na presença de Jesus. Você que está nos visitando, Deus abençoe a sua família, querido, a família de todos que aqui estão participando deste culto, casal precioso, ali no fundo. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. É sempre bom estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Fiquemos em pé para a bênção apostólica. Você que está na sua casa, receba esta bênção também em nome de Jesus. Que a sua semana seja linda, maravilhosa, extraordinária. É sempre uma alegria estarmos juntos celebrando a Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a preciosa e maravilhosa graça de Jesus e a comunhão bendita, a doce consolação do Espírito, seja com a sua vida, trazendo ânimo. Que Deus em Cristo Jesus resgate o ânimo por meio da sua esperança. Louvado seja o nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para você, para sua casa, para sua família. Uma alegria estarmos juntos neste templo e uma alegria estarmos juntos também pela internet. Deus abençoe e até mais em nome de Jesus.